Palmeiras oferece chocolate e é sabotado pelo seu técnico. Bora falar sobre a vitória do Palmeiras e como o Palmeiras consegue fazer do seu torcedor sair da crise tão rapidamente. Será que saiu mesmo ou é só o Abel Ferreira inventando mais uma das suas modas? Bora tomar um chocolate e discutir sobre o Palmeiras. Bora pro vídeo. Aproveitando a vitória em cima do Universitário, time que claramente não conseguiria competir com o Palmeiras e essa classificação já estava mais que encaminhada desde o sorteio. Mas, para a alegria do torcedor e para tentar apagar um pouquinho a derrota diante do Corinthians, o Palmeiras conseguiu apresentar um bom futebol e, como eu falei para vocês, tomando um chocolate, o Universitário não ofereceu qualquer resistência ao Palmeiras e aí o 4-0 estava desenhado. Logo de cara o Palmeiras tem um pênalti ali, depois uma expulsão. Os dois lances muito claramente para mim, não tem o que discutir da arbitragem. E aqui pra gente fazer um momento específico de arbitragem na Libertadores. De novo, a Libertadores dando um show de bola no Campeonato Brasileiro. Rápido para decidir no VAR. Inclusive teve o gol do Flaco anulado, né, no primeiro momento. Rapidamente já olharam no VAR, já definiram e também já conseguiram marcar corretamente o gol do Flaco. Então, um exemplo aí da arbitragem, um exemplo da equipe do VAR, para não ficar entrando em lances bobos. Até teve alguns lances que o time do Universitário reclamou e o Palmeiras também reclamou em alguns lances, mas a arbitragem conseguiu manter o jogo equilibrado e sem ficar com aquele monte de rodinha, né? O árbitro conseguiu aí controlar o jogo, para não ficar aquela chatice de todo mundo vai no árbitro, todo mundo faz rodinha e para o jogo e não anda. Então, gostei de ver como a arbitragem se comportou nesse jogo. Quando eu falo de sabotagem, aí é o Abel Ferreira sabotando a mente do torcedor e aquilo que ele tem de melhor para jogar as competições. Hoje o Abel Ferreira mudou a sua formação principal, veio com dois atacantes, Maurício e com o Sousa ajudando no meio-campo, e o Palmeiras aí desempenhou futebol de qualidade. Ah, mas era só Universitário. Muitos torcedores, muitos repórteres ou pessoas ligadas ao futebol podem falar sobre isso. Claramente o time do Universitário é muito fraco. E aí não dá pra gente discutir com a qualidade que o Palmeiras tem, com o investimento que o Palmeiras tem, de perder ou de não fazer o que fez com o time do Universitário. Só que se a gente lembrar o jogo que o Palmeiras faz hoje e o jogo lá no próprio Campeonato Paulista e na final do Paulistão e também contra o Corinthians, que também é uma equipe fraca, o Palmeiras não consegue controlar o jogo como controlou hoje. Toque de bola, aproximação, boas jogadas. Felipe Anderson entra no segundo tempo, consegue achar bons passes, consegue achar domínio de jogo, domínio de bola. Mas todo mundo vai falar que o Universitário é fraco. O time do Corinthians também é muito fraco. E o Palmeiras em nenhum momento, tanto na Copa do Brasil na eliminação, quanto no Paulistão na derrota na final, não conseguiu controlar o jogo diante de um time muito fraco. E esse time do Universitário mostra que a capacidade do Palmeiras em controlar jogos onde o adversário é muito fraco é grande, só que por diversas vezes o Palmeiras não consegue fazer isso. Então não é só porque uma vitória aconteceu de 4-0, com circunstâncias de pênalti logo de cara, expulsão de jogador no Universitário, facilitando ainda mais o processo do Palmeiras, mas é o Abel Ferreira, que ele fala, né, que não enxerga competência nos seus torcedores, mas em quantos vídeos você viu aí, torcedor, você que está assistindo esse vídeo aqui, e se está assistindo esse vídeo, já aproveita e comenta aqui comigo o que você achou dessa escalação diferente do Abel Ferreira pondo os jogadores para jogarem mais perto, sem se preocuparem em marcar tanto. Será que o Palmeiras precisa, torcedor? Deixa aqui comigo, se inscreve no canal também e se você quiser, seja membro. Será que o Palmeiras precisa marcar tanto os seus adversários com um bom Piquerez, com um bom Maurício, com um bom Sousa, com um bom Flaco, achando uma posição de sair um pouco mais da área e deixando o Vitor Roque segurando os zagueiros, segurando a atenção do time adversário lá na área? Será que o Palmeiras precisa se preocupar tanto na marcação? Hoje o próprio Evangelista conseguiu dar conta aí de fazer as jogadas de reposição, de retomada da bola no meio campo, e ainda mais quando entra um Aníbal e o próprio Emiliano, até daria, por exemplo, no jogo de hoje para o Felipe Anderson fazer essa função de recuperar a bola no meio de campo e fazer com que o jogo andasse. Será que o Palmeiras precisa se preocupar tanto com a marcação, Abel Ferreira?
Será que a gente não pode ver um Palmeiras jogando bem, jogando bonito como jogou hoje? Com bola no pé, com toque. Quantos lances? Olha que golaço, o gol do Flaco, uma jogadaça. Toque de bola, aproximação, chegada na entrada da área, jogador surpreendendo a marcação com movimentações. O Palmeiras consegue jogar sim, mas de novo, eu não quero ter razão, eu não quero ensinar a Abel Ferreira, quem sou eu para fazer isso? Mas o Palmeiras pode sim jogar muito melhor. E já que estamos falando de chocolate, mais um golinho aqui no chocolate em homenagem ao Universitário. O Palmeiras tem agora um confronto mais importante contra o Botafogo. Será que dá para usar essa mesma formação? Será que dá para jogar mais ou menos como jogou contra o time do Universitário? Não dá para fazer um jogo sem qualquer preocupação com a marcação, porque o time do Botafogo é muito mais qualificado do que o time do Universitário. Mas o Palmeiras pode fazer esse jogo de aproximação. Pode, por exemplo, manter a opção de centroavância com o Vitor Roque e o Flaco um pouquinho mais solto, sendo um segundo atacante. Quero mostrar até para vocês aqui uma postagem que o nosso querido Ademir da Guia fez, o Divino, comparando aí, né, uma postagem dele comparando com o Flaco. E muito legal de ver o Flaco nessa função de poder dar passes, já foi no gol do Vitor Roque num jogo passado, hoje conseguindo dominar a bola, e eu falo isso por diversas vezes aqui, em vários vídeos que a gente discute aqui sobre o Palmeiras, que o Flaco tem essa capacidade de ficar com a bola no pé, diferente do Vitor Roque, que sofre um pouquinho mais com os domínios, com os dribles, né? Não é um cara que tem o requinte, não tem o refino de poder conduzir a bola com certa facilidade. Já o Flaco Lopes tem muito isso. Ele consegue se posicionar bem para manter a bola sempre próximas dos pés, mantendo o zagueiro ou a marcação longe dele. E quando o jogador tenta roubar a bola dele, ele consegue ali com um drible curto. Não é o cara do driblinho, não é o cara que vai fazer grandes dribles maravilhosos, plásticos, mas é o cara de trocar a bola de pé e conseguir passar pelo seu marcador. Então o Flaco Lopes com o Vitor Roque deu muito certo. E sabe o que é legal de você usar essa formação, Abel Ferreira? E para você aí, torcedor que defende cegamente o Abel Ferreira em tudo que faz, mesmo quando tá errado e quando perde um clássico contra o Corinthians, que nós não podemos normalizar isso. Não dá para normalizar perder pro Corinthians e achar que tá tudo bem, achar que o Abel ganhou 10 títulos e que o Abel tá certo, sempre certo e nunca erra. O Abel Ferreira é um ser humano e, claro, erra muito. E quando ele passa a não olhar para aquilo que está acontecendo dentro de campo, aí o erro ainda se torna mais claro e evidente. Então o Palmeiras pode fazer esse jogo de aproximação. E como eu estava falando, dá para você replicar isso com jogadores vindos do banco. Por exemplo, dá para fazer Luigi e o Thales jogarem como joga Vitor Roque. E o que acontece com isso? Quando você não tiver um dos dois, você tem jogadores mais próximos das funções que o time desenvolve. Dá para você colocar, por exemplo, um Felipe Anderson para fazer essa função. Dá para você colocar, por exemplo, o Alan para fazer essa função. Então, quando você pensa mais em jogar bola, em aproximar, e isso faz o quê? Com o investimento que você faz em bons jogadores, com a estrutura que o Palmeiras tem, com o tipo físico que o Palmeiras tem para entregar para os seus jogadores, onde tem toda uma central de tratamento dos jogadores, tem todo um departamento médico, tem toda uma academia muito bem feito, isso ajuda os jogadores a desenvolver melhor o seu ritmo de jogo, a sua força física, e quando você coloca isso na ponta do lápis, você vai se destacar, vai conseguir vencer as partidas de adversários como o Universitário, que é muito mais fraco que o Palmeiras, e também como o Corinthians, que também é mais fraco que o Palmeiras. Basta o senhor Abel Ferreira parar de se preocupar mais em marcar, em fechar os laterais, em ter 2, 3 laterais marcando e fazer com que o Palmeiras aproxime mais o seu jogo e jogue mais perto de um bom futebol. Não é que o Palmeiras vai golear ou vai ser a nova academia de futebol perfeita, mas o Palmeiras tem sim jogadores bons para desenvolver um futebol mais aproximado, com mais movimentações pró-ataque e não movimentações em prol da defesa. Mais uma vez, para citar aqui, experiências complicadas que o palmeirense ainda tem. O Everton, mais uma vez inseguro, saindo em algumas bolas que ele trombou com o Mikael, e o Mikael é um zagueiro fraco. Nós não podemos depender do Mikael para futuros jogos. E aí é onde o Palmeiras meio que vai remendando. Remenda porque tem zagueiros fracos e o seu goleiro não está bem
mentalmente, ou até mesmo a confiança do jogador não é mais a mesma de tempos atrás. E aí você tem Mikael e o Everton assim, você precisa ter um lateral que marca mais, você precisa trazer um jogador para não deixar a bola chegar em cima deles. Então é sempre uma coxa curta. O Palmeiras deixa de jogar em prol do ataque porque tem preocupações muito claras na sua defesa. Teve um lance ali bobo entre o Everton e o Mikael, que claramente a bola era do Everton para subir e ficar com a bola, ele sai, dá um soco, tromba no Mikael. Então assim, são coisas que claramente você percebe que são jogadores que ou estão sentindo o peso da camisa do Palmeiras, que eu acho que é o caso do Mikael, que não foi um jogador que jogou em grandes times, né? Passagem muito fraca aqui no Brasil, e quando foi para a MLS, mais uma vez um time que também não era dos principais times lá da MLS. E o Everton, como eu venho falando, desde o Mundial, onde ele tem uma falha grotesca, vem sofrendo com a confiança. E aí, qualquer chute que vai no gol, na maioria das vezes, ele acaba tomando o gol ou tentando ali sofrer para fazer uma defesa. No jogo de hoje não teve assim exigências do time de defesa do Palmeiras, né, da zaga do Palmeiras, Gustavo Gomes e Mikael, e também o Everton, mas claramente você percebe que quando a bola vai chegando próximo de Mikael e de Everton, você fica preocupado, porque claramente os jogadores têm sentido muito a fase ruim da equipe defensivamente. E diante do Botafogo, o Palmeiras vai ser testado e é hora de talvez tentar uma escalação nova, talvez tentar o Benedetti, talvez tentar alguém para ajudar a zaga do Palmeiras a se refortalecer e o Palmeiras não sofrer tanto defensivamente diante de um time mais forte. Mas, mais uma vez, o Abel Ferreira precisa entender que com o investimento que é feito no Palmeiras, com a estrutura que o Palmeiras tem, o Palmeiras precisa desenvolver um futebol mais pró-ataque, mais pró-qualidade de jogo, mais pró os seus bons jogadores estarem em campo e estarem jogando próximo. Abel Ferreira, para de sabotar o Palmeiras. Você não precisa disso, você tem experiência para isso e você já mostrou que sabe fazer isso. Muitas vezes você critica o torcedor por pedir esse estilo de jogo ou por pedir esse tipo de formação para o Palmeiras, onde privilegia o ataque mesmo diante de times fortes. Quando você tem o controle da bola, consegue fazer os gols com certa frequência, o seu adversário está mais longe da vitória, está mais longe de fazer o gol e, obviamente, o Palmeiras estaria mais perto das vitórias. Me entristece pensar que o Abel Ferreira tenta sabotar muito o Palmeiras, mas me alegra em ver que o Palmeiras tem sim bom futebol para jogar e com bons jogadores consegue desempenhar um papel. E foi assim lá no Paulistão, quando os jogos eram mais fracos, ali contra a Inter de Limeira, um outro jogo que o Abel fez essa formação de time mais aproximado, jogando pro ataque, o Palmeiras conseguiu golear. Mostrou mais uma vez a força do seu elenco e Libertadores é Libertadores. Eu não quero ter razão em ensinar o Abel Ferreira, eu só quero ver o meu Palmeiras jogando bem, ganhando os jogos e, se possível for, para a alegria de todos os torcedores, e não quero dividir pró-Abel Ferreira, contra Abel Ferreira, Abeletes ou Raiz ou Nutella. Eu quero o Palmeiras campeão e quero o Palmeiras jogando bem. Um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, galera, dá essa moral pra mim. Se você quiser, seja membro do canal ou deixa o valeu aqui, que você ajuda a gente a trazer mais conteúdos como esse. Um abraço, fica aí, mais uma xicrinha, mais um gole no chocolate e eu